E aí galera do Tá de Clinicagem, sou o Lucas Cirilo e esse é o resumo visual do episódio de dor de garganta. Aqui nós iremos resumir as principais informações e conteúdos do episódio de uma maneira bem prática e direta. Você vai usar como guia de estudo ou consulta rápida. Nesse episódio, o Pedro, a Joane e o João revisam os principais conceitos acerca desse sintoma tão comum da prática clínica. Nosso objetivo no vídeo vai ser revisar rapidamente 4 pontos principais quando nos deparamos com um caso de dor de garganta. 1. Síndromes confundidoras. 2. Diferenciar o quadro viral do quadro bacteriano. 3. Quando o quadro não melhora, o que pensar? E 4. Complicações graves. Começando nos confundidores, sempre avaliar na história e exame físico se não há elementos que podem passar abatidos pela condução de uma queixa tão comum, como por exemplo, dor da palpação na região anterior do pescoço, pensando num quadro de tiroidite, ou uma dor de garganta acompanhada da queixa de pirose, ou aqueles outros comemorativos clássicos de uma doença do refluxo. Após essa etapa, o próximo passo é diferenciar um quadro de faringoamidalite viral de um quadro bacteriano. As causas virais são as mais prevalentes na maioria dos pacientes e geralmente são acompanhadas de sintomas como rinorreia, conjuntivite, febre baixa, sintomas gastrointestinais, diarreia, vômito, além de tosse. Os principais representantes envolvem o adenovírus, parainfluenza, Covid e até o influenza. Atenção porque os quadros de influenza e Covid podem se apresentar com febre elevada e um importante acometimento do estado geral. Já nas causas bacterianas, o principal agente indiscutivelmente é o Streptopiógenes do grupo A. Nesse ponto, podemos utilizar uma ferramenta clínica muito útil, tanto para avaliação quanto para definição de conduta, que são os critérios de Centor. Eles ajudam a estimar a probabilidade de um quadro de dor de garganta de ser bacteriano. Ele avalia 4 sintomas principais: a presença de febre, medida ou subjetiva, presença de linfonodomegalia na região cervical anterior, presença de exudato nas tonsilas e ausência de tosse. Além disso, ele também utiliza como critério auxiliar a idade do paciente. Se a idade for menor que 15 anos, ganha um ponto. Se maior que 45 anos, perde um ponto, enfatizando que acima de 45 anos, a prevalência de causas bacterianas cai de maneira importante. Essa abordagem é interessante, pois, como conversamos, também auxilia na decisão de conduta. Caso o paciente apresente uma pontuação de 4 ou 5, o tratamento empírico está indicado, não precisa fazer mais nenhum exame. Caso o paciente apresente nenhum ou apenas um ponto, também não está indicado o tratamento empírico, dada a baixa probabilidade de ser um quadro bacteriano. Agora, se o paciente apresenta uma pontuação 2 ou 3, está indicada a pesquisa do estreptococo, seja por teste rápido ou por cultura da orofaringe, a fim de indicar o tratamento com antibiótico nos casos positivos e diminuir a probabilidade de complicações supurativas ou febre reumática. O terceiro ponto da abordagem é a avaliação do quadro que não melhora. É esperado que os quadros bacterianos melhorem por volta de 72 horas do tratamento adequado e os quadros virais são geralmente autolimitados. Nesse ponto, se a queixa não melhora, é importante abrir o leque para 4 condições. 1. Doenças que cursam com a síndrome monolike. Lembrar que o patógeno mais importante é o Epstein-Barr. Infecções sexualmente transmissíveis, como a infecção aguda pelo HIV, sífilis e até gonorreia. Outras bactérias. Aqui no adulto, principalmente, pensar em bactérias além do estrepto do grupo A, como o fusobactério necrófilo ou o arcanobactério hemolítico e até difteria. E por fim, também já entrando no quarto ponto da abordagem, avaliar a presença de complicações graves. Nesse ponto, vamos dividir em 2 cenários. 1. A obstrução da via aérea, aí a gente tem que observar se tem sinais de estridor ou dificuldade para deglutição, e na segunda caixinha, as complicações supurativas ou invasivas da faringoamidalite. Lembrar dos abscessos peritonsulares, que é aqueles que cursam com abalamento de úvula, hipersalivação, trismo, dos abscessos retrofaríngeos, aquela condição que pode ser um pouco difícil de avaliar no exame físico, que cursa com uma história de torcicolo ou dificuldade na movimentação cervical, e a temida tromboflebite séptica da veia jugular interna. Esse é um quadro catastrófico que pode cursar com múltiplas infecções metastáticas e um quadro sistêmico grave. E assim fechamos essa revisão sobre dor de garganta. Espero que ajude a expandir um pouco o leque diagnóstico e otimizar a nossa abordagem frente a um sintoma tão comum. Se você gostou desse conteúdo, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal,
Deixa os comentários, dúvidas e não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais. Até a próxima!